Olá, pessoal, bom dia. Água. Estou esperando o pessoal entrar para a gente fazer essa live. Eu tô com algumas perguntas aqui, gente. Oi, Simone. Oi, Elaine. Oi, Lucimere. Então, gente, eu tô com umas perguntas aqui que vocês fizeram. Graças a Deus, foram muitas perguntas e eu fiz uma lista aqui. Eu vou, conforme a gente for conversando, eu vou perguntando para a Sâmia, tá bom? Ela já entrou. Ela vai entrar aqui, gente. Vai ser bem legal, porque a gente vai saber como usa. Olá, bom dia! Bom dia, querida. Você tá bem? Tudo, tudo bem e você? Tô ótima. A gente aqui em quarentena, mas São Paulo a gente está em feriado também, né? É, mas a gente está trabalhando aqui interno, colocando as coisas em ordem também, viu? A gente aqui também. Eu tô só dando risada porque a minha neta faz aniversário 18 de novembro e como hoje é o feriado de 18 de novembro, ela falou, é de 20 de novembro, ela falou, meu aniversário eu já fiz 18 anos, quero festa, presente no sábado. Então, Que tá gostoso, lindo, né? que gostoso. Gostoso. Sâmia, eu fiz uma pesquisa ontem e foram muitas perguntas sobre os óleos essenciais na estética. E eu peguei algumas, eu fiz uma lista, ó. Aí Ah, eu não, aí eu não sei se você quer que eu leia todas e você depois faz um combinado e vai respondendo, ou eu, se eu pergunto eu acho que é melhor uma a uma, você não acha? uma a uma, como É, você preferir. porque aí, como eu sou super prolixa e eu vou querer explicar um monte, acabam tendo algumas dúvidas muito pontuais. Então, talvez seja melhor você fazer as perguntas. E eu sei que eu vou esticar, porque eu não consigo ser exata, né? E aí a gente vai continuando aí a partir das suas perguntas. Então, é que é um assunto tão gostoso, né? Então, Adoro vamos lá. sempre. Os seus óleos podem ser usados diretamente na pele e serem ingeridos também. Então, eu até amanhã vou fazer uma live, porque eu acho que estão havendo algumas confusões aqui no Brasil, tá? Então, vamos por partes. Um óleo de boa qualidade, ele foi usado desde que o mundo é mundo, só que a palavra aromaterapia, ela só foi criada em 1937 por René Maurice Gattefossé. Depois desse estudo, na França, por René Maurice Gattefossé, existiu um outro médico chamado Dr. Jean Valnet, que por ser médico e por ter tido uma experiência muito grande durante a Segunda Guerra com soldados aonde ele tratava por causa de, óbvio, acidente de guerra, pernas sendo amputadas, um monte de coisa, ele, a partir dos estudos que foram sendo desenvolvidos a partir de 1910 por Otto Wallace na área de química, onde foram descobertos os terpenos, depois por René Maurice Gattefossé, as ações e uso, primeiro, foram sempre na área do sistema tegumentar e inalatório, tá? Porque dentro da história, todos os healings, né, ou todos os aromateris, dentro da história do mundo, quando eles usavam as plantas fitoterápicos, mas também usavam as plantas destilando o que eles chamavam na alquimia da quinta essência do reino das plantas, já se sabia desse poder curativo dos óleos, tá? Então, existem duas escolas. A escola da aromaterapia começou na França por René Maurice Gattefossé, depois pelo Jean Valnet. Ele criou uma outra ciência para introduzir na área médica, tá? Que se chama aromatologia, que é um estudo
mais científico e aprofundado em ações médicas, tá? Tanto para micro-organismo como medicamento, tá? Na França, existe as vias de administração oral, vaginal, retal, além da tópica e inalatória, tá? Existiu uma outra pessoa, a doutora Marguerite Morri, que ela não contente com a forma que a aromaterapia estava sendo praticada na França, ela levou para a Inglaterra e ela adentrou na área de cosmetologia e criou o que a gente chama de PI, de prescrição individual, e criou o termo e uma aplicabilidade via tópica, que é massagem holística. Isso, a França, ela é conhecida pela sua excelência na área de cosmetologia. Então, existem empresas que eu uso desde a época que eu era modelo, porque eu usava, era muito panqueque, muita coisa, e eu fazia muito tratamento de pele, apesar de ser jovem, limpeza, tudo. Empresas como Decleor, Darphin e On. Nossa. Quando eu trouxe aqui para o Brasil, a minha ideia de uso era na área médica, porque eu vinha de cursos da área médica, tá? Pela minha experiência como psicóloga na área de droga dependência. Então, eu usava muito tópico e usava inalatório. Mas eu e minha mãe usávamos há muito tempo na área de estética. Então, resumindo, sim, todos os óleos essenciais podem ser usados quando de boa qualidade, inalatórios, tópicos, aromatização é o mesmo óleo. Para a área de ingestão, existe sim a ingestão dos óleos essenciais. Eu aqui estou falando pela Baissâmia como empresa. A qualidade dos meus óleos, sim, é para ingestão. Não é só propaganda de que existe uma ou outra empresa que ela só é detentora, né, de uma qualidade de óleo. Isso não é verdade, tá? Então, existem concorrentes meus que seguem essa linha mais de ingestão, porém, nunca foi tão falado aqui no Brasil, porque nós seguimos a orientação da legislação brasileira, tá? Eu amanhã vou falar nessa live com um neurocientista e um especialista em farmacologia e psicofarmacologia para desmistificar. Então, você me fez... que bom. Sim, os óleos da Baissâmia podem ser usados para estética e podem ser ingeridos. Não é esse o caso. O caso é, existe a ingestão na aromaterapia. Eu recomendo, como aromaterapeuta, eu estudo, tanto que, por exemplo, eu tenho estudado muito esse Dominique Bardot, e mesmo para a área de dermatologia, em alguns casos, ele faz a indicação da ingestão. Só que o que as pessoas precisam entender é o seguinte: um óleo essencial, ele é uma química potente. Ele é um remédio alopático, porque ele tem uma série de moléculas químicas que são feitas a partir de átomos e que têm uma ação direta em receptores do nosso organismo, tá? Então, eles vão agir nessa recepção e trabalhar em mecanorreceptores, em neuroreceptores, quimiorreceptores, e eles vão ter uma ação tanto sistêmica aplicada na pele, quanto inalada, quanto ingerida. Sim. O problema é que aqui no Brasil está se indicando a ingestão. Por exemplo, hoje de manhã eu recebi de uma menina que foi tratada, tá? Com um diagnóstico médico de retrocolite, mas indicaram a ingestão de alguns óleos para ela em protocolos. Ela me ligou hoje desesperada, dizendo que estava passando mal. E esses óleos são o tomilho e o orégano. São 2 óleos que têm fenol, tá? Por mais que eles estivessem em cápsulas resistentes, especializadas para a ingestão, eu acho que cada indivíduo é um indivíduo. Então, assim, dizer que você pode ingerir à torta
direito? Não, porque aí você banaliza a aromaterapia de uma forma que eu não entendo como uma consulta, não entendo como um diagnóstico e uma prescrição, levando em consideração principalmente o metabolismo, porque você, como farmacêutica, sabe, dentro de farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, que nós temos as interações medicamentosas e a Sim. autorização pela CIPES, né? O que as pessoas não entendem, Samia, até foi bom, a gente fugiu, e eu acho que a gente até poderia marcar uma live para falar só sobre esse caso, porque eu tenho amigos, amigas e também pessoas que eu conheço que estão perguntando muito sobre a questão da ingestão do óleo. E eu já sou formada em homeopatia há muitos anos, há quase sou formada em homeopatia há 26 anos. E assim, a gente sabe que não é, desde quando eu fiz a homeopatia, que eu já trabalhava, já tinha óleos essenciais, né? Não os seus, infelizmente, porque os seus chegou aqui, eu fiquei encantada. Inclusive, o meu preferido é o de laranja doce e eu fiquei louca com óleo. E assim, a sua qualidade realmente é maravilhosa. E as pessoas não entendem que não é porque é um produto natural que ele pode não fazer mal. Sim, Existem plantas, a Nux vômica, ela mata. Se sim, tomar três, ela é tóxica. Então, as pessoas ainda acham, é natural, eu posso tomar, não faz mal. Não, não, gente, faz natural mal. tem química. Exato. E não é uma, porque quando você leva para a indústria, você isola uma molécula. Sim, Quando você toma um fitoterápico, um óleo essencial, ele tem inúmeras moléculas com inúmeras ações e sim. as pessoas ainda não têm noção. Então, acho que é legal realmente desmistificar isso, mas é um assunto que realmente é profundo, né? Você tem A gente bastante. pode marcar uma outra live, porque você Pode, a gente fala só tem disso. experiência como homeopata, porque eu venho da antroposofia, da homeopatia comigo e com os meus filhos, né, e meus netos, e da alopatia, porque eu tive que conhecer intensamente os psicofármacos, tá? Porque eu trabalhava na área de droga dependência. Então, isso fica para um outro assunto. Então, assim, existe ingestão? Sim. Eu, como aromaterapeuta, aceito a ingestão? Sim. Como dona da empresa, eu prego isso? Não. Porque não existe estudo ainda, tanto que a gente lançou um curso de farmacologia aplicada à aromaterapia, para as pessoas começarem a entender o quão difícil é, e não é de qualquer modo. Tem uma posologia, tem miligrama por quilo, você sabe disso tudo. Sei, Tá? sei. Então, você me fez a pergunta, eu respondi, mas podemos tratar de outro. Então vamos. É, quais óleos associados posso usar para tratar rugas? Olha, são inúmeros óleos que a gente pode adotar. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam que óleo eu uso. Cada óleo tem a sua peculiaridade. Então, eu posso usar um óleo essencial sozinho e eu recomendaria, por exemplo, palma rosa, que ele tem uma ação muito boa na parte de trabalhar colágeno e elastina. O semente de cenoura, que ele é um antioxidante potente, tá? Ele tem o carotol e o dalcol, que são... E eles vão ter uma ação aumentando... Samia, deu uma travada. Deu uma travada. Cortou. Não tá me ouvindo? Gente, ixi, caiu. Meninas, alguém pode me ajudar com o horário? E bom dia, Ellen. Com o horário e também falando se o som, como que tá o som? A Sâmia vai entrar de novo? Não estão ouvindo a Sâmia, obrigada. Sâmia,
A minha cunhada está ouvindo, está me ajudando, ela acabou de mandar, ela está em São Paulo, acabou de mandar uma mensagem aí que não está te ouvindo, agora está Tá, ouvindo. tá, é que tinha Tá, travado. tá. Bom, você parou no óleo de cenoura. Então, porque ele tem carotol, dalcol, carotenol, tem uma série entre álcools, entre terpenos, entre terpenoides, eles têm todos uma série de ações. Se eu fosse indicar, por exemplo, eu faço algumas sinergias, né? Então, eu uso, por exemplo, com semente de cenoura, num dia no óleo de jojoba. No outro dia, eu aplico o olíbano com limão no óleo de açaí, porque eu quero ter uma aparência. Eles são mais variadores, a vitamina C é rejuvenescedora. Então, assim, tem uma série de substâncias. Então, limão e olíbano eu também gosto. O cedro, o patchouli, eles são excelentes para nutrir a pele pelos álcools, patulol, cedrol. Então, assim, é difícil você falar de um óleo, né? Entendo. Gerânio, salmeia para a face. E óleos vegetais, por exemplo, rosa Sâmia tá de mosqueta, novo. açaí, jojoba, castanha do Pará, argânia. O argânia, ele Sâmia, não tô te tá sem ouvindo. voz? Tá falhando. O senhor tá indo e voltando. Não Tá tem, você não está falhando. ouvindo? Gente, para quem não pegou, ela falou do óleo de cenoura, que é um óleo essencial. Inclusive, eu acabei de pedir para mim esse óleo, vai chegar essa semana. O óleo de açaí também, ela falou, já falou várias vezes esse óleo. Falou do óleo de palma rosa. Oi. Sâmia, elas perguntaram dos óleos Oi. para estimular colágeno, algum deles. Então, eu gosto muito do palma rosa e do gerânio, porque eles têm um aldeído e um éster que eles trabalham muito na pele. Então, os melhores que tem para corpo são outros que têm esse mesmo ativo, só que eu preciso um pouco mais suave para o rosto. Então, palma rosa e gerânio são excelentes. Semente de cenoura, olíbano e limão para ter uma ação mais clareadora e poder ajudar nesse trabalho, tá, da melanogênese. Para estrutura, mais o semente de cenoura também. O salves clareia, que ele é um fito-hormônio, então ele ajuda nas aquaporinas, dá uma sensação de que a pele está com um manto hidrofílico bem Legal. legal. Então, assim, e existem alguns mais amadeirados, que o aroma também não seria muito bom como semente de cenoura, porque ele é um aroma muito forte, mas é o patchouli, o cedro e o vetiver. Tá. E aí você pode fazer as associações, que, por exemplo, a Lucineide está perguntando, você pode fazer associações, por exemplo, tanto dos óleos vegetais usar como antioxidante e pelas vitaminas A e C, o rosa mosqueta e o açaí, tá? E aí você poderia usar o vetiver e palma rosa. Você iria usar o jojoba, que é uma cera líquida e é muito parecida com o nosso sebo. Então, para o dia, por exemplo, um óleo rosa e uma camomila romana como anti-inflamatório para a região dos olhos, maravilhoso. O óleo vegetal de rosa mosqueta com gerânio e cipreste para quem tem muita Ai, olheira que e edemas, bacana. que são decorrentes Nossa, quanta noites mal informação, dormidas. Sâmia. Muita informação.
Sâmia, a camomila romana, por que que ela é tão famosa? Por que que falam tanto da camomila romana para estética? Porque como ela tem uma quantidade alta de sesquiterpenos, ela tem uma ação anti-inflamatória que não é só ela ter ação no sistema tegumentar. Como os olhos, quando você aplica nele, eles têm a penetração, permeação e absorção. Então, ele tanto vai atingir epiderme, derme, irrigação sanguínea e fazer um trabalho sistêmico, por exemplo, anti-inflamatório, e que isso vai reverberar também na Ah, qualidade tá. da pele. Por exemplo, eu vi uma live ou um recado que você disse que te pergunta muito da pele, né? Que a sua pele é linda. Obrigada. E não adianta. Aí a É sua, linda, né? então. E não adianta você. Eu, eu falei com a, Então, obrigado eu falei também. com a Bruna Marcon, eu telefonei para ela porque eu ainda não tinha falado com você. Eu falei, Bruna, eu quero saber o que que a Sâmia usa. Aí ela falou, ela só usa os olhos dela. O que eu estou falando para vocês é o que eu faço, tá? Por exemplo, tem alguém que está falando do junípero. O junípero eu uso muito para desintoxicação, porque ele também é um desintoxicante do fígado. Então, para manchas, eu acho ele muito interessante. Não tive a experiência ainda dele ser usado para olheiras. Assim, vou até verificar, porque teve uma opção que uma ouvinte aí passou, mas o juníper eu uso muito para peles que estão desvitalizadas, como o alecrim, que também são peles de fumantes. Só que voltando à sua pele, e quando me perguntam também, eu falo que é um combo, né? Você precisa se alimentar Sim, bem, oxigenar muito o seu organismo, então ter uma atividade física, não comer alimentos inflamatórios, você que é especialista sabe. E aí é um combo, né? Eu só vivo de óleo vegetal e óleo essencial, gente. Aos 62 anos, a minha vida é essa, tanto para tratamentos de fisiopatologias, neuropatologias, dermato, mas também para o meu cabelo e para a minha pele, porque eu acho que cabelo, pele e unha, eles são reflexo da sua sim, saúde. com certeza. Olha, Sônia, eu tenho feito isso agora. Como minha pele mudou muito, minha pele sempre foi oleosa, agora ela está ficando seca devido à menopausa, né? Eu tenho passado óleo puro no rosto. Que óleo puro? Óleo que a gente sabe que é prensado a frio, como os seus, que não são óleos que usam solventes, que não são óleos que esquentam, porque a gente sabe que Sim, estraga totalmente as propriedades. E ainda pior, eu acho que um óleo que ele é você que me diz, tá, Samia? Porque a impressão que eu tenho do pouco que eu sei, um óleo que ele é extraído por solventes, ele vai fazer muito mal para a sua pele. Não é que ele não vai ajudar, ele vai fazer mal para a sua pele. Então, tudo que eu passo depois do sim. banho são os óleos vegetais. Eu quero que seja prensado a frio. Eu tenho essa preocupação. Não só, até foi bom você falar isso, porque assim, eu sempre tento explicar que óleos vegetais, se eles são refinados, como a maioria dos óleos mais baratos que são vendidos no mercado, semente de uva, jojoba, açaí, você sabe que quando ele é extraído, ele é refinado, ele não tem a propriedade, ele não mantém todos esses marcadores terapêuticos que a gente estuda. Então, eu lembro desde a minha mãe, quando eu era menina, ela usava azeite de oliva, mas azeite de oliva de verdade, porque tinha o óleo Maria, que já não Já. era ali indicado como sensato a frio. E eu lembro, e tudo isso me suscitou, até pelo meu pai e minha mãe, estudar. Então, óleos vegetais, eles devem ser dados a frio, sempre. Não existe uma opção. E também existe na aromaterapia os absolutos, tá? Que é outra forma de extração
do que a planta produz, dessa essência natural que ela produz. Como eles são extraídos depois por solvente, e para dar eles fazem concreto, que é uma massa com óleo, depois para esse concreto se tornar o absoluto, ele também é extraído por solvente. Então, eu não recomendo que absolutos vendido não como óleo essencial, não seja usado na... Vai cair. Não, voltou. Sâmia, tá sem. Mas. E caiu. Gente, tá travando tá travando a Sâmia. Parece que a Sâmia tá travando. Vocês me ajudem, tá bom? Vocês vão me avisando. Até eu vou usar essa nossa live para fazer uma publicidade. Dia 8 de junho, eu e a Bruna Marcon, porque ela, como esteticista, estudiosa de física quântica, e eu, na aromaterapia, também tendo trazido os óleos essenciais também para a área de estética, vamos fazer um curso online, ao vivo, não é EAD. Então, para quem tiver interesse um pouquinho de conhecer a aromaterapia na estética, e aromaterapia, tá? É sempre bom. Então passa maiores informações, vai ser dia 8, que horários, Sâmia? Você sabe que nem eu sei, mas acho que é da 1h30 às 17h30, mas depois as pessoas podem entrar no meu Instagram ou no Instagram da Baisâmia ou da Bruna Marcon para verem isso. Me manda a gente também, vai falar... que eu posto no meu também. Tá bom? Tá bom. Sâmia, olha, tem muita pergunta, mas eu achei uma aqui que é muito recorrente. Eu queria te fazer, porque eu percebo que elas perguntam muito. Elas querem diminuir os poros abertos e manter a pele iluminada. Então, quando a gente fala de poros, né, existem algumas recomendações, não só do óleo. Por exemplo, eu não uso água quente no meu rosto e nem no meu corpo. Eu tomo um banho molinho, mas eu depois sempre dou uma ducha no meu cabelo, no meu corpo, sempre de pelo menos 1 minuto de água gelada. Agora tá frio, é que eu já tenho costume. Então as pessoas vão reclamar, mas eu acho que tudo que é mais frio, mais adstringente, às vezes, ele tende a fechar os poros. Quando eu era modelo e eu fazia capa, antes de maquiar, eu punha um pouquinho de água e gelo, água gelada, e fazia com os de gelo na gaze para poder a maquiagem ficar a pele mais translúcida. Porque naquela época não tinha Photoshop, né? Então tinha que ser na raça mesmo. Mas eu gosto muito de alguns óleos, por exemplo, o cipreste eu tenho uma boa ação na parte de poros, e é como se ele matizasse. E eu, menina, sempre antes de me maquiar pela manhã, eu sempre uso um óleo vegetal com um óleo essencial numa quantidade pequena, depois de fazer hidratação, mas com uma água perfumada que eu tenho de gerânio, porque eu sou menopausa há anos. E antes de aplicar, e um pouco depois, eu dou uma tamborilada, tá? Então, por exemplo, palma rosa auxilia, junípero auxilia, alecrim auxilia, cipreste auxilia para dar esses poros fechados, que eles são decorrentes de uma pele mais oleosa. Então, uma pele mais oleosa, ela tem tendência a ter os poros mais abertos. E essa ação clareadora, eu normalmente busco à noite, que é o que eu falei, isso dando uma receita sem entender o organismo como um todo, porque fica parecendo receita, tá? Eu gosto muito de usar o olíbano, o limão e
a palma rosa à noite em óleo de rosa mosqueta e açaí. É uma das minhas receitas. E eu tenho um sérum, Sandra, que ele é feito com jojoba, rosa mosqueta e açaí, e ele tem oliva com ação clareadora, o camomila romana com ação anti-inflamatória, o gerânio para trabalhar fito-hormônio, então devolver a umidade para a pele, e gerânio, olíbano, camomila e Olíbano. rosa, que também trabalha como um fito. Qual, Sani? Olíbano, camomila. Eu tenho um sérum pronto. Tá. Mas você falou E esse o limão pode também ou não? Ah, tá. não, olila romana de rosa. Tá. Ixi, caiu de novo, gente. Gente, eu acho que caiu de novo. Gente, tá tão bom. Não, não te ouço. Sabe o que é interessante, meninas? O interessante é que quando a Samia volta, o som volta. Sim, o limão é perigoso, por isso que eu perguntei. Tem alguém com o nome de aromaterapia oficial? É por isso que eu estou perguntando do limão, porque é muito perigoso, mas outro dia ela falou dele, que podia em alguma outra fórmula. Aí de manhã tem que lavar o rosto, mas o limão sem tomar o sol, à noite. Sâmia, eu falei do limão aqui. Quando você volta excelente. Depois passa um pouco e começa a falhar. Não sei o que está acontecendo. Mas é para a gente marcar mais live. Ô, Sâmia, eu falei do limão, alguém aí falou. Deixa eu falar uma coisa. Tem alguém que é aromaterapia oficial e está falando, tá? Por exemplo, que o óleo de limão não pode ser usado durante o dia. Então, eu já havia falado isso. Os óleos cítricos, de nenhuma forma, podem ser usados durante o dia, tá? Eu uso muito cítricos, mas eu sempre recomendo para os esteticistas usar numa dosagem que a gente sabe que é menor numa dia, que ela não tem a possibilidade de fotossensibilizar, porque ele é fototóxico, e se a cliente for usar, a esteticista usar, para ela usar tanto o filtro físico, químico e físico, tá? E a gente usar à noite. Sempre o tratamento home care é à noite, tá? Aproveitando, Sânia. Acho que é isso, né? Aproveitando, você falou do filtro químico e físico, né? Aqui na farmácia a gente só usa o filtro físico porque ele é 100% natural. A gente não faz mais o químico. E assim, tem uma excelente resposta para quem tem melasma, viu, Samia? É excelente. Protege muito bem. Então, depois eu vou pedir para você, vou comprar seu. Eu uso há anos o da Shiseido. E eu tenho, ainda não encontrei, então vou comprar o seu para poder utilizar. Tá joia, combinado. Posso fazer mais perguntas? Claro, estou aqui para isso. Ranque a minha linfa. Ai, vamos lá. Qual óleo essencial posso usar para diminuir os efeitos da menopausa e como eu uso? Então, você sabe que eu entrei na menopausa aos 47 anos e eu fui um compêndio médico, apesar de ter uma dieta anti-inflamatória, apesar de fazer muito exercício, para mim a menopausa ela foi destruidora. Nossa. E eu tive insônia, irritabilidade, síndrome do pânico, engordei e eu não faço reposição. Eu uso alimentos que são, por exemplo, aqui eu estou tomando um chá de hibisco, mas eu tomo
uma vez por semana, porque chá também é um medicamento poderoso. Saiu uma época que todo mundo hibisco. Então, assim, existem óleos que têm uma propriedade que nós chamamos estrogen-like. Eles têm uma molécula que é muito parecida com o estrógeno que nós produzimos endogenamente. Então, como os óleos essenciais, eles têm a possibilidade de exacerbar ou inibir o que nós produzimos, a nossa atividade endógena, os óleos que eu uso, gerânio, tanto para o corpo quanto para a pele, sálvia esclareia, erva doce, rosa, o cipreste também tem uma ação. E agora, o semente de cenoura foi um óleo que eu pesquisei nos 2 últimos anos, porque ele auxilia na testosterona, tá? Aumentar a testosterona, como se você tivesse um trabalho, nossa, com o tríbulos terrestres, por exemplo. A gente não tem, tá? Então, o tríbulos terrestres e a semente de cenoura, o óleo de semente de cenoura, ele tem essa possibilidade. Até por isso, ele para a pele é muito bom, porque ele trabalha nas fibras do colágeno. Entendi. Então, são óleos. E aí, eu até fiz uma linha chamada Woman, que ela tem o sabonete de gerânio, o hidratante de gerânio, a água perfumada de... Woman não é, desculpa, eu falei. E um óleo vegetal com esses 4 fito-hormônios, erva doce, sálvia, gerânio, e eu pus o jasmim para dar um aroma mais, porque também eu preciso mexer na libido. Sâmia, essa linha que você falou, mulher, eu posso, como farmácia, representar você vendendo ou só você que vende direto você? Não, por favor, eu adoraria que outras então, vamos lá. pessoas me vendessem, porque eu acho, por exemplo, agora, com essa ação da pandemia, eu acho que a gente tem que trabalhar com quem está perto da gente. Então, uma coisa que eu sempre favoreço é que empresas sérias como a sua, com tanto conhecimento que você tem, que ajudem a Baisame e a Samia Maluf divulgarem o que é o melhor para a saúde, porque assim, antes de qualquer coisa, é claro que todos nós precisamos trabalhar e ter dinheiro, porque a gente não vive sem dinheiro. Mas eu acho que se eu não fizer uma entrega com amor, com ética, com honestidade, não vai valer nada. Então, por favor. Do que vale a vida, né? Não é verdade? Do que vale a vida se não for para ser dessa forma, não é? Então, eu vou até falar uma coisa para você, Sâmia. Eu estou recebendo muitos casos, mas quando eu falo muito, é muito mesmo, de mulheres que usaram ácidos no rosto durante muito tempo. E se você visse o sofrimento delas, porque a impressão que eu tenho é que a pele fala, eu não quero mais usar, eu não quero mais que você passe ácido em mim. Porque vinha aquele rebote, aquela coisa. Eu queria saber se você tem algum produto pronto seu, que eu possa revender e que seja para essas mulheres que não aguentam mais esse efeito rebote. Tem umas que não saem mais na rua, que se isolam e que ficam até com depressão. Outro dia foi uma chorando. Então, assim, acontece muito, porque eu gosto desse assunto, sabe? E eu percebo assim, Sâmia, entra a receita, eu sou uma farmácia, entra para mim receita de ácidos. Eu manipulo para prescritores, mas de tanto estudar, eu estou tendo a impressão mesmo, pode ser até uma intuição, que a pele não quer mais ácido. O que você tem para me falar disso? Então, você sabe que até há muitos anos atrás, até jovem, eu usei muito ácido retinóico, porque na época, como eu viajava muito, eu trazia muito de lá. E eu acho que em um momento da vida, anteriormente, você dá uma estimulada na pele, eu acho até interessante. O que eu tenho uma crítica hoje,
é tanto ácido, é tanto laser, é tanto alta frequência, tem umas outras que eu acho que a pele, ela não tem mais condição, porque eles querem mexer no colágeno. Gente, eu tenho 62 anos, eu tô envelhecida, mas eu sei que a minha pele, ela tem uma qualidade. Tem. Eu não sou contra nada disso, mas eu acho que é tudo com parcimônia, da mesma forma que a ingestão. Então, assim, eu sou super, super, super adepta e eu acho que posso ser uma prova viva, tá? De como óleos vegetais, e você, infelizmente, eu vou ter que falar para comprar. Então, assim, óleo de açaí, rosa mosqueta, argane, castanha do Pará, você ter e você preparar, mesmo que elas não saibam, ou pedir para você manipular, e a gente vai conversar disso fora. Porque você tem, por exemplo, no óleo de argane, você tem todos os ômegas. Quando você tem um óleo de castanha do Pará, você tem selênio, você tem Exato. magnésio. É claro que o que permeia não é tão grande, mas junto com uma boa indicação de uma boa alimentação, usar argane, castanha do Pará e um dia rosa mosqueta, depois você faz em pequena quantidade, depois você usa intercalando o óleo de açaí, o óleo de jojoba e o óleo de rosa mosqueta. A rosa mosqueta é um óleo que, para mim, eu não vivo sem. Tanto no meu corpo, eu uso com o semente de uva, que também é um antioxidante potente, e eu trabalho com um alemão. Eu tenho nacional, mas eu trabalho com alemão. E qual é melhor? Então, não tem melhor. É que, por uma questão... É assim, eu vou dizer que eu prefiro o alemão. Então, para o rosto, vou recomendar ou de litro alemão ou de 100 ml. Quando você tem uma massagem como profissional, o girassol, eu acho ele um pouco pesado, mas ele, para um grande volume de um hotel internacional, ele é um óleo bom, mas ele é um óleo mais barato. O semente de uva nacional, ele cumpre a sua ação como antioxidante com ácido linolênico, oleico, gamma-oleico. Então, ele tem uma função, mas o alemão, eu acho a planta mais refinada. Você entendeu? Entendi. A forma que eles extraem é um pouco mais refinada. Não estou desfazendo do nacional, Sim, tá? mas sabe que eu pensava que o óleo de rosa mosqueta fosse nativo do Chile, Sâmia. Então, eu não sabia que vem também da Alemanha. Tá, de novo, não dá para ouvir. Olha, enquanto a Sâmia saiu, cara, enquanto ela volta, eu vou te falar uma coisa, depois você pergunta para ela de novo, tá? Mas o óleo de rosa mosqueta, ele tem na composição dele, chegou, substâncias que se transformam em ácido retinóico, retinol e ácido retinóico. Por isso que ele é tão bom para rejuvenescimento. Vamos dizer que ele é um ácido retinóico, ele agisse como? Tá bom. Ele tem, eu sei que a Karina perguntou, e o óleo de rosa mosqueta, ele o precursor da vitamina A, ácido com retinol, que a gente chama de ALA. Ácido alfa, eu não vou me lembrar muito bem aqui, mas o rosa mosqueta, ele se substitui o ácido retinóico, principalmente porque, assim, ele vai trazer todos os óleos vegetais, eles vão ter uma ação e não vão fazer aquele estrago que o ácido, num percentual, faz, te deixando a pele ressecada. Eu vou falar uma coisa aqui para você, Lissandra. Como eu fiz muito protocolo de tratamento para os spas e para clínicas de estética, eu treino muita coisa em mim e vou atrás de pesquisas. Então, por exemplo, o próprio Felipe Azeredo, quando ele começou a falar de botox orgânico, eu trouxe a minha experiência, com óleos à base que tem fenol no seu majoritário. Então, por exemplo, tomilho e cravo, eles são ótimos, mas o limiar das clientes
talvez não aguente. Eu já fiz teste de passar 10 gotas na minha pele, puro, quase fiz xixi, mas ele tem uma ação poderosa. E aí, você diminuindo. Então, por exemplo, usar o óleo ou o óleo de tomilho, uma gota no óleo de castanha do Pará, eles vão ao longo tempo, eles vão tendo uma ação porque eles causam uma certa inflamação na pele, onde a pele é obrigada a produzir mais colágeno e elastina, mas não pode ser uma ação que você vai arrebentar a pele. Sim. Você entendeu? Porque o que acontece? É interessantíssimo, né? Olha o raciocínio. Entra na farmácia a fórmula com ácido. Só que depois vem um creme com cortisona para acalmar aquela inflamação. Só que a cortisona, ela vai atrofiar a produção de colágeno, né? A pele. Então, o que você inflama para ter um aumento de colágeno, aí você vai lá e suprime. Por isso que eu fico pensando, até que ponto vale a pena tudo isso que a gente vê e que eu tenho recebido muitas mulheres realmente com problemas sérios. Então, depois, Sâmia, pede para o Carlinhos me mandar a sugestão desses tratamentos que eu quero, viu? Mas aí a gente fala online, porque o Carlinhos e o Ricardo, eles tratam de outra parte. A gente vai falar outra. Alguém me perguntou isso do tomilho e do cravo no óleo de jojoba, usar uma vez por semana. Só uma vez. E respeitar o limiar. Sâmia, olha, tem aqui pergunta sobre pés rachados. Como é que é? Óleo... Nossa, pé rachado. A pele é tão ressecada que os pés racham e dói muito. Então, normalmente, a menopausa, ela causa isso. Tanto que quando eu fui fazer uma consulta aos meus 47 anos, no que eu cheguei e fui fazer o exame físico, a doutora Elza virou para mim e falou assim, nem preciso mandar fazer exame, porque eu sei que você já está com pouca produção de estrógeno pela sola dos seus pés. Olha e realmente, eu tive um pé super macio. Eu uso direto palma rosa e gerânio em óleo de abacate na sola dos meus pés, direto. Eu à noite vou, massageio com abacate, pego 2,5 ml, que é uma colher de café, e ponho 3 gotas de gerânio, 3 de palma rosa e faço uma massagem. Além do que, eu fico calminha para dormir, que é uma delícia. Por quê? Porque eu pensei que fosse lavanda que acalmasse antes de dormir. Não, eles acalmam, mas como eu uso pés, eles também têm uma ação relaxante. Mas você falou abacate e tem 2 óleos essenciais aí. Quais são? Palma rosa e gerânio. Mas eles vão ter essa ação também calmante que a lavanda tem? Sim, porque eles têm uma substância que é o aldeído, que tem o citral, que é geranial e neral, que também são calmantes. Eles não são sedativos, mas como eu tenho um bom sono, então eu vou bem. Deixa eu só pontuar alguém que perguntou, depois você me faz a outra pergunta. O óleo de cravo ou de tomilho é para ser usado em óleo de jojoba. E nunca, nenhum óleo é para ser usado puro no rosto. Porque, primeiro, óleo puro, Lissandra, eu trabalho só o extrato córneo. Porque ele sozinho não tem a possibilidade de permear. Se eu não tiver um carreador, ele não permeia. E Wanda é uma gota de óleo essencial para ser usado em 2 ml e meio, que é uma colher de café de jojoba. Muita gente que está fazendo pergunta e eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir responder. Eu estou tentando anotar e quem quiser me enviar no Instagram, eu posso responder pontualmente. Eu só não posso dar consulta pelo Instagram.
Porque as pessoas me mandam, eu tô com isso, eu tô com aquilo, e eu não tenho a pessoa na frente para poder fazer uma anamnese completa. Até online daria, mas. Ô, Né? Sâmia, E me pergunta. Oi. pode falar. Não, não, pode terminar. Eu te Não, interrompi. e aí estão perguntando, desculpa, estão perguntando muito de Alzheimer e Parkinson. Então, assim, eu tive a minha mãe 16 anos com Alzheimer e a médica dela achava incrível como a minha mãe teve uma qualidade de vida excelente, tá? Com Alzheimer. Então, olha os que eu usava. Por quê? Existem estudos do limoneno, tá? Que eles são anti-inflamatórios e antitumorais. E o óleo de eucalipto é anti-inflamatório potente, tá? E existem algumas pesquisas com olíbano. Então, eu diariamente colocava no ambiente óleo de limão com algum outro, ou limão siciliano, olíbano e eucalipto glóbulos, porque a gente sabe que Alzheimer, autismo ou depressão, eles têm um composto de inflamação, tá? Então, eu usava esses óleos muito, muito, muito anti-inflamatórios. E os cítricos, eles por terem limoneno e a bergamota e o limão, por terem a bergamota ter acetato de linalila potente, assim como o rollwood, para parkinsonismo, mesmo pessoas que não têm o diagnóstico de Parkinson, mas que têm os tremores, também é interessante. E aí eu passava muito na minha mãe óleo de semente de uva com castanha do Pará, por causa do selênio e por causa dos ácidos poliinsaturados, tá? Legal. Sâmia, você falou dos pés, só eu queria entender. O abacate, por que o abacate? Ele é um óleo que tem maior substantividade. Por que você falou do abacate? Porque o abacate, ele tem compostos numa quantidade maior, tá? De alguns ácidos, linoleico, oleico e ácidos graxos e vitamina D e precursor de vitamina A também. Então, o abacate também é um óleo que eu gosto muito, muito, muito de usar para o rosto. Só que, se você for usar, usa numa quantidade menor, Tá. tá? Assim como para o cabelo, ele e o açaí, eles auxiliam dentro do tratamento de queda capilar de todas as alopécias. Alguém me perguntou se nossos olhos têm algum laudo, CP, alguma coisa aí. Todos os óleos de boa qualidade, eles vêm com laudos de cromatografia, que não justifica, porque as pessoas não sabem ler, então eles vêm importados, e antes de eu fazer cada importação, eu tenho índice de refração, índice de rotação, o pH de cada óleo, a cromatografia, e quando eles chegam aqui no Brasil, depois de eu ter aprovado, mesmo que seja sempre dos mesmos fornecedores, que eu tenho um cadastro enorme, porque eu não posso ficar sem, mas apesar eu tenho quebra de prateleira, todos eles têm laudo. Então, essa coisa de dizer que só uma determinada empresa tem um laudo que é feito por uma empresa deles, desculpa, eu não concordo. Não. Então, assim, eu não de outras empresas, mas eu também que essas outras empresas tivessem respeito por todos nós. Temos uma empresa brasileira, levar uma verdade. Eu não posso falar pelas empresas, pela qualidade delas, mas eu acho que o cliente ele deve ir atrás de saber o que é, quem Também são, acho. como eles se portam, porque não é só dizer, eu não vejo uma Procter Gamble falar mal de um sabão em pó para ter mais o dele. Então, nesse ponto eu sou meio brava. Não, mas eu concordo, eu Qual é o concordo. signo, Alessandra? Não, mas eu concordo. Qual é o signo? Sagitário, Sagitário. Eu sou virgem com lua em Capricórnio, eu sou brava. Os meus pais são o meu pai e minha mãe virginiano, né? Você não faz ideia. Os dois. Eu faço, porque meus filhos sofreram.
Ai, meu pai é muito. Ô, Samia, meu pai punha luz na cozinha para ver se estava bem lavada a louça. Olha só, então. Comprava ovo e punha data nos ovos de lápis para usar primeiro, mas era muito organizado. Bom, Samia, é muita informação. Eu estou muito feliz de você ter aceitado essa live. Eu percebo que as meninas que me seguem, o meu nicho, Samia, são mulheres da minha idade, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, que me acompanham. E elas têm muita carência de informações, assim como eu. Passa para mim os seus cursos, que eu quero divulgar na minha página e eu quero também fazer os seus cursos. Porque não vai dar. Eu só imprimi um pouco, tem um monte de pergunta, não dá. Mas sim, a gente pode ir marcando e eu vou tentar esclarecer ao máximo. Se quiser, dentro da tua loucura e dentro da minha, a gente pode uma cada 10 dias, uma vez por semana, Sim. não sei, porque assim, eu não nego conhecimento para ninguém. É claro que eu quero ver não só os meus cursos, como professores que estão comigo há 5, 10, 12 anos, como a professora Vanessa, o professor Guilherme, a Bruna, Felipe. Então, assim, cursos, eles estão lá no site, inclusive agora estão todos com 50% de desconto. Presencial, é claro que é muito gostoso, tá? Eu tenho curso EAD que eu tomo conta todo dia, mas olha, eu fico à tua disposição, de Obrigada. verdade, querida, para qualquer coisa que você precisa. Mesmo que a Roberta ou alguma outra pessoa sua queira tirar uma dúvida, alguma coisa, eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas e levar conhecimento, porque eu acho assim, a partir do momento do conhecimento, elas têm livre-arbítrio para poder escolher o que seria melhor. Sim, sim. E eu, e eu aposto que a sua intenção é essa. E caiu. Samia, vai cair. Quantas Deixa pessoas para fizeram com mim. você? Deixa o seu site, o seu site para a gente ver os cursos lá, www.vaisamia. Não, ó. Até. Muito obrigada.